Abra sua Bíblia no livro de João. Quero compartilhar algo que tem queimado no meu coração nos últimos anos e queima constantemente. É um texto que eu volto sempre, constantemente, para meditar sobre ele. João 9. A partir do versículo 1, eu quero ter a liberdade de ler esse texto de João 9, versículo de 1 a 8. Vou fazer aqui uma consideração geral, mas eu vou me deter apenas no versículo 4, tá? Para a nossa exposição. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá, lave-se ao tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, estamos diante da Tua palavra e como acabamos de cantar aqui, o Senhor é fiel e a Tua palavra é fiel. E o nosso desejo e oração é que a fidelidade do Senhor preencha nosso coração por meio da Tua palavra, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, nossa família e para essa comunidade. Fala conosco, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto ele é riquíssimo. Nós poderíamos fazer uma série de conferências somente sobre esse texto. Por quê? Porque tem muitas coisas aqui que estão envolvidas, está acontecendo muitas coisas aqui. Então esse texto é muito rico. A primeira coisa que eu quero destacar é que era ensinado pelos fariseus que o Messias, aquele que era enviado, que seria enviado da parte de Deus, para ser testificado que ele era o Messias, ele precisaria fazer 3 milagres que nunca ninguém fez e que só o Messias poderia fazer. E um desses milagres seria curar um cego de nascença. Então, o que está acontecendo aqui? Quando Jesus cura esse cego de nascença, Jesus está dizendo para todos que estão à sua volta, para todos os fariseus que estão acompanhando aquele processo, os fariseus que estavam num tanque de Siloé e que ia ver o desenrolar daquela história, Jesus estava dizendo com aquela cura: o Messias chegou. O Messias chegou em Israel. O Messias chegou. Está se cumprindo, se cumpriu a chegada do Messias. É isso que o texto nos oferece com esse conhecimento. Outra coisa que nós precisamos entender também é a fragilidade dos discípulos diante de Deus. A fragilidade do seu conhecimento teológico. Veja que eles fazem 2 perguntas que tinham um suporte histórico pelo o que era ensinado pelo farisaísmo, mas os discípulos estavam longe da verdade. Olha só que interessante. Eles tinham a concepção que aquele moço poderia ser cego por causa do pecado dele. Ou seja, como que alguém nasce cego pelo seu próprio pecado? Então, de alguma forma, a teologia daquele contexto permitia o entendimento que um feto poderia cometer pecado na barriga da sua mãe e por isso ele podia nascer com algum problema. Não é isso quando ele diz, ele pecou para nascer cego? Então, se ele nasceu cego, ele tem que pecar na barriga da sua mãe. A outra coisa é a teologia daquele contexto permitia um falso entendimento também que
aquele jovem poderia estar sofrendo no corpo, fisicamente, por causa dos pecados do seu pai. E aí então Jesus dá um direcionamento, um ensinamento para os seus discípulos, dizendo: vocês estão errados nessas duas formas de entendimento. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus, o poder de Deus. Tem coisas que acontecem simplesmente porque Deus, que é soberano e Senhor, Ele determina. Coisas que não conhecemos, que não vamos conseguir explicar, e que nós, como discípulos de Cristo, nós somos convidados a confiar naquilo que Deus, por meio da sua palavra, venha confortar o nosso coração, venha nos dar a resposta simplesmente: viva, não tem outra explicação, não tem mais o que ser dito, passe por esse momento, viva. Quando você está naquela situação, naquele momento da sua vida, que você quer respostas e as respostas não tem, e o pastor se apresenta para você e fala assim: Deus conforte seu coração, porque é só Ele nesse momento, eu não tenho respostas para você. E aí nós temos que confiar em Deus e saber: Deus está no controle. Deus está no controle. Tudo isso está inserido nesse texto e está velado, não está claro, mas está velado. Mas nós precisamos olhar todas essas questões para que a gente possa compreender o que Jesus está dizendo. E o interessante é que no versículo 4, que nós vamos adentrar também, Jesus ele muda o foco. Ele diz que Ele é Deus, eu sou o Messias, eu sou o enviado. No versículo 6 ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas no versículo 4 ele para de dizer quem Ele é e aponta para o Pai. Precisamos fazer a obra daquele que nos enviou. Embora ele esteja dizendo: olhe para mim, eu sou o enviado, eu sou o Messias, eu sou a luz do mundo, ele fala: para de olhar para mim e olha para Deus. Olhem para Deus, discípulos todos que estão aqui, olhem para Deus, porque eu estou aqui para cumprir a obra daquele que me enviou. E aí sobre isso, irmãos, eu quero trabalhar 3 verdades com os irmãos nesse versículo 4. O tema da nossa mensagem é: ainda é dia. Eu quero que você tenha isso bem claro na sua vida. Ainda é dia, estamos vivendo dia de trabalho. Nós, como discípulos de Cristo, como servos do Senhor, nós temos que ter bem claro que ainda é dia e o dono da seara requer para a sua seara trabalhadores. E aí eu quero trabalhar com vocês a primeira verdade. A primeira verdade é: temos que ter bem claro quem é aquele que nos enviou. Jesus para o foco nele e volta o foco para Deus. Eu não sei se você já teve a experiência profissional ou na sua vida familiar ou pessoal, de algum momento quando você perdeu o foco de algo. Acontece isso muito na cozinha, né? Você coloca o leite ali, você perde o foco do leite, na hora que você olha para ele já foi embora, já transbordou, já derramou. O que Jesus está nos ensinando? Que para nós trabalharmos, para nós edificarmos o que Deus deseja que façamos, nós precisamos a todo momento ter claro na nossa visão quem é aquele que nos chamou, quem é aquele que nos vocacionou, quem é aquele que nos salvou, para quem nós estamos trabalhando, a quem nós somos fiéis. Porque se em algum momento da sua vida você deixar de perder o foco de quem é Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai abrir concessões na sua vida. Um dia você vai chegar cansado em casa e vai falar assim: não preciso ler a Bíblia hoje, eu leio todos os dias. Aí eu estou cansado demais, orar hoje não tem problema. Poxa, eu faço devocionais com os meus filhos todos os dias, mas essa semana não tem problema, porque eu estou com trabalho extra. Eu trouxe trabalho extra para casa, e aí eu não consigo fazer devocionais com os meus filhos. Perdeu o foco. Perdeu o foco de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que Deus requer de nós, e inverteu os valores. Deus deixou de estar em cima e passou para baixo, e alguma coisa na nossa vida tomou foco. Seja o trabalho, seja a família, seja um problema financeiro, seja uma doença. E é justamente o contrário que Jesus está fazendo.
Embora eu seja Deus, o Messias, o enviado, o Salvador, eu quero que vocês saibam que o foco está em Deus. Porque eu também, como enviado de Deus, no propósito e no plano da salvação, Jesus está subordinado a Deus. O que Jesus está orando no jardim do Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A tua vontade e não a minha. Na cruz do Calvário, o que Jesus fala? Ele poderia falar tantas coisas e ele falou, está consumado. Ele falou, Pai, eu cumpri a missão que o Senhor me enviou. Está consumado significa isso. Eu cumpri a missão. E nesse contexto, essa informação é riquíssima. Porque os discípulos não estão fazendo nada. Eles só estão vendo Jesus e interrogando Jesus. Mas quando Jesus vai falar da obra do Pai, ele fala, convém que façamos. O que Jesus está dizendo? Eu estou fazendo, mas a hora de vocês vai chegar. Quando a noite chegar, que eu for preso, que eu morrer, vocês vão assumir. Então hoje é a ordem para nós. Nós é que devemos fazer. Nós que estamos subordinados a essa missão. E o que ele faz com o cego? Ele coloca o lodo no olho e fala, vai e lava e será limpo. Ele exige daquele jovem rapaz obediência. Vocês estão conseguindo entender? Jesus eu sou obediente a Deus. Discípulos, vocês vão assumir essa tarefa, vocês têm que ser obedientes a Deus. Cego, você quer ser curado? Você quer reconhecer o Messias? Deus tem uma exigência para todos aqueles que são chamados, chamada obediência. Então, obedece a minha fala. Vai ao tanque de Siloé e lava-se lá. Obedeça. O ide de Jesus, o trabalho na obra do Senhor tem que ser feito por obediência. Por que tem que ser feito por obediência? Porque quando nós perdemos o foco de quem é Deus, a gente começa a fazer do nosso jeito. E aí eu não preciso falar muito sobre isso. É só os irmãos olharem por aí quantas e quantas igrejas, quantas e quantas pessoas que se dizem cristãs e estão vivendo a sua fé da sua forma e não da forma das Escrituras. Não da forma que Deus estabeleceu, que Jesus teve que obedecer, que Jesus chama a obediência. Não, eu posso fazer do meu jeito, não tem problema. Líderes para verem as suas igrejas cheias, para verem as coisas acontecendo, eles fazem do jeito deles, da forma deles, desprezando as Escrituras, desprezando as ordenanças de Cristo, abrindo concessões perigosas, deixando de ensinar o Evangelho, para que tenha sucesso na terra. E muitas pessoas terão sucesso na terra e serão reprovados no céu. Essa é a verdade. Muitos homens e mulheres serão aplaudidos aqui por uma grande multidão, mas diante de Deus, de acordo com Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, eles vão dizer, Senhor, em teu nome nós fizemos. E Deus vai falar, Jesus vai falar, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Vocês faziam tudo, mas não fazia dentro do critério de Deus. Nós somos chamados à obediência. E outra coisa que eu quero destacar é a necessidade do fazer. Jesus está morrendo há poucos dias depois e ele direciona toda a sua força para dizer para os seus discípulos, existe uma grande obra, existe uma necessidade e depois que eu for, vocês vão continuar. E nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar. E aqui eu não estou falando de ser líder na igreja, eu não estou falando de ser missionário com um chamado específico. Isso aqui é um chamado para todo o cristão. Nós temos a necessidade de proclamar o Evangelho. O que a Bíblia fala? A seara é grande, e são poucos os ceifeiros. Há uma necessidade.
precisamos trabalhar. Nós temos que ter isso claro. O seu trabalho precisa ser uma ferramenta para abençoar. Precisa ser o meio pelo qual você vai demonstrar Cristo. O seu casamento, a sua vida, a sua família, as pessoas precisam ver Cristo por meio de nós. Nós temos que, como diz o apóstolo Paulo, desenvolver a capacidade de exalar o bom perfume de Cristo. Esta é a verdade. E para que isso aconteça, reitero mais uma vez, precisamos organizar as nossas prioridades. Precisamos colocar em primeiro lugar Deus e o seu reino. Todas as minhas necessidades não podem ser prioridades. Eu estou aqui por causa de Deus. Eu fui salvo para a glória de Deus. A minha família precisa existir nesse mundo para a glória de Deus. Esse mundo está engolindo a igreja, engolindo as famílias cristãs. Estamos abrindo mão de valores por vergonha ou porque está sendo mais forte e nós estamos abrindo concessões. Quando eu falo igreja, eu falo toda a igreja espalhada. Não é muito difícil você olhar e ver uma família cristã desajustada. Não é muito difícil você olhar e ver uma família cristã que não lê a Bíblia, que não ora, que não discipula os seus filhos, que não aproveita o dia a dia para ensinar os seus filhos. Não é muito difícil. Mas se você for no shopping hoje, ele vai estar lotado. E de muito crente lá. E não tem problema ir no shopping. Eu fui lá, inclusive, ontem e estava lotado. Mas enquanto eu caminhava pelo shopping, eu conversava com o meu filho. E eu falava com ele: filho, olha como Deus foi bom para nós. Nos deu o privilégio de tirar férias, estarmos aqui, passearmos, brincarmos, comer essa comida gostosa. Mas olha a sua volta, meu filho. Quantas pessoas que você está vendo aqui que você acha que teme a Deus? A maioria teme a Deus ou menos teme a Deus? O que você acha? Você compreende a necessidade do que nós estamos fazendo, meu filho? Como é importante ser cristão em todos os momentos? Foi impresso, de alguma forma, não sei, que ser cristão é estar aqui 2 vezes no domingo e 1 no meio da semana. É o melhor crente. Crente nota 100, vai em 3 reuniões da igreja. E isso não é a verdade. Porque ser cristão não é estar reunido na igreja. Ser cristão é viver o evangelho a todo o momento. Como pai, como filho. Como marido, como funcionário. Existe uma necessidade de fazer hoje na sua casa. Qual foi o dia, nesse ano que se passou, quantas vezes que você chegou em casa e perguntou para sua esposa: está tudo bem com você? Essa semana você leu a Bíblia? Você está encontrando alguma dificuldade de orar? Isso tem que ser feito todos os dias. Afinal de contas, não é bom quando nós ouvimos falar: nós somos o sacerdote do lar, né? A mulher é nossa auxiliadora. Às vezes soa tão bem. Mas na hora de exercer o nosso sacerdócio, nós mudamos as prioridades. Com os nossos filhos, consigo mesmo. Qual foi a última vez que você abriu seu coração para alguém, confessando os seus pecados? Não é isso que a Bíblia diz? Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Por que nos permitimos guardar
esses pecados? Por vergonha? Sim, por vergonha. Mas muito mais por vergonha, porque nós mudamos o foco. Nós temos nos esquecido quem é Deus. Sabe quando essa chave virou na minha vida, irmãos? Um dia, eu deliberadamente escolhi cometer uma infração, um pecado contra Deus. Eu assentei no meu coração cometer um pecado. Como diz lá no livro de Tiago, você olha, você deseja, o desejo desce ao coração e você vai lá pecar. É assim o processo. E aí eu falei, vou lá fazer esse pecado. Sabia que era pecado e fui. Mas quando eu fui cometer o pecado, Deus, na sua misericórdia, o Espírito Santo falou ao meu coração, me lembrou das Escrituras, dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu falei, caramba, Deus está aqui comigo enquanto eu peco. Enquanto eu vou pecar, né? Não tinha cometido pecado. E aí, daquele dia, virou a chave. Que Deus está comigo, não só quando eu estou na igreja pregando, mas quando eu estou em casa respondendo a minha esposa de forma indevida. E aí eu tenho que pedir perdão para ela. Ou quando eu estou errando com o meu filho e eu preciso me retratar com ele. Foi o dia que virou a chave. Foi o dia que eu entendi que Deus precisa ser prioridade, que Ele é Senhor e que Ele está mesmo comigo. E a fidelidade do Senhor é estar conosco todos os dias. Daquele dia em diante, as coisas que eram pecados eu comecei a ver de forma diferente. E lembrar sempre, Deus está comigo, é isso mesmo? Vou meter a mão nesse pecado aqui mesmo? Ou o pé, ou a boca, ou o ouvido? Precisamos virar essa chave. Precisamos entender a necessidade de fazer. A noite vem quando não podemos mais trabalhar. Vai chegar o dia na sua vida que você não vai poder fazer nada para Deus. Você vai desejar, talvez você tenha até recurso, mas não será mais possível. A Bíblia nos ensina que essa noite vem de duas formas. A primeira, se Jesus chegar hoje, acabou. Não tem mais pregação do Evangelho, não tem mais a possibilidade de você salvar quem você gostaria ou estava pensando em compartilhar o Evangelho, acabou. Cristo chegou, acabou. E o segundo momento é quando você estiver impossibilitado. Se você morreu hoje ou eu morrer hoje, a gente não prega mais o Evangelho também. Se você tiver uma doença muito severa que suga todas as suas forças, as suas energias, a sua capacidade intelectual, a sua locomoção, acabou também. Você também não faz a obra de Deus. Há quase 11 anos atrás eu retirei um tumor na cabeça. E eu estava internado ali na Asconcer e meu quarto era de frente ali que via o shopping. E aí eu via as pessoas indo para o shopping aos montes, né? E eu falava assim, quantas e quantas vezes eu vim nesse shopping? Quantas e quantas vezes eu passei por multidões de pessoas que poderia ter, de alguma forma, ter falado do Evangelho e eu não falei. E aí, quando a gente está no leito de morte, se você não teve, você vai ter essa experiência, a gente sempre faz propósito com Deus. Se o Senhor me tirar daqui, vai mudar muita coisa. E não precisa ser no propósito, não precisa ser só na morte, não, né? Outras coisas que pegam pesado, a gente também reavalia e acerta os ponteiros com Deus também. E eu falei, se o Senhor me tirar daqui, vai ser diferente. Eu tive o privilégio por essa enfermidade, mas as Escrituras nos ensinam que devemos fazer isso sem precisar de passar pela experiência que eu passei. Devemos fazer agora, enquanto é dia, enquanto você tem força, enquanto você tem vigor, enquanto você tem capacidade, enquanto o conhecimento está bem organizado na sua mente. É agora, não é amanhã. Não é quando você aposentar, não é quando você tiver mais dinheiro, não é quando os filhos crescerem, é agora. É agora. E aí, como eu disse no início, não estou pensando em ser pastor, missionário ou fazer algo grandioso. Estou pensando na prática de ser cristão. E na prática de ser cristão, hoje é domingo.
Talvez você vai almoçar com a sua família. E talvez lá esteja algum parente seu que não é cristão. E ali você tem a oportunidade, enquanto é dia, de falar com um irmão, com um pai, com uma mãe, com um tio, com uma tia. Ah, pastor, mas eu já falei. Fale de novo. Em Lucas 21, quando Jesus está falando do fim dos tempos, ele fala para os seus discípulos assim, a partir do versículo 15. E eu vou dar para vocês palavra de poder, que vocês vão chegar diante dos grandes dessa terra e nenhum deles vão ser capaz de vencer vocês na argumentação. Por que Jesus daria a palavra de poder para a pregação do Evangelho se vamos ficar calados? Não faz sentido. Para que você vai ter palavra de poder nessa congregação aqui, que sei lá, tem 7, 8 pastores, 10, 15 mestres de ensino? Então a palavra de poder não necessariamente vai ser para dentro da comunidade, vai ser mesmo para fora. Porque se aqui o ensino for feito pelas Escrituras, você vai concordar. Mas lá fora são todos descrentes, todos vão discordar. Todos vão te questionar. E aí o Espírito Santo vai vir e vai te dar autoridade e poder. Então, na sua família, pessoas que hoje estão indo para o inferno, e que talvez, porque você já falou, ou porque você acha que você não sabe falar, você tem negligenciado. A nossa esposa, nossos filhos, às vezes temos negligenciado o ensino dos nossos filhos. Temos terceirizado para a escolinha, para o ensino no culto. E estamos esquecendo que a vida diária é um rico ensinamento. Outro dia, eu fiz uma brincadeira. E nessa brincadeira, era uma brincadeira que não tinha verdade. Era uma mentira, mas uma mentira de brincadeira. Aquela coisa que você fala assim, ah, você já foi lá? É. Aí eu fui, mas todo mundo sabe que você não foi. E aí meu filho virou para mim e falou assim, pai, nós mentimos? Ele tinha 8 anos. O pecado, né, que me conduziu a conduzir aquela brincadeira, fala assim, vai lá, dá 2 tapas nele, né, e manda ele crescer, que quem manda aqui é você. Mas o Espírito Santo vem e fala assim, brincando com pecado, com mentira, conserta a besteira que você fez. Eu falei assim, filho, brinquei com o que não devia e fui repreendido por quem eu deveria ensinar. Mas você está de parabéns e eu estou precisando ir para o banco aprender a não brincar. E temos que aproveitar essas pequenas coisas para ensinar os nossos filhos. Coisas na mesa do almoço. Você precisa aprender que é dia no seu trabalho. Às vezes tem alguém ali, está passando por um problema, o casamento, um problema familiar, e você sabe qual é a solução. Você sabe que Jesus, Deus, as Escrituras apresenta tudo aquilo que precisamos e às vezes nos calamos, porque achamos que ali não é o local, porque achamos que aquela pessoa não acredita em Deus, então ela não vai querer ouvir. O que Jesus nos ensina é, nós temos que ir para a seara e trabalhar. O que vai acontecer vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Nós temos uma série de lugares, uma série de pessoas. Se você pensar aí agora, é bem provável que você tenha no mínimo 10 pessoas que você gostaria de ver aqui na igreja. Que hoje estão indo para o inferno e que você gostaria de ver aqui. Mas a minha pergunta para você é, o que você tem feito para que essas 10 pessoas estejam aqui? Não pense com a razão humana. Lembre-se que nós somos chamados. E aquele que nos chamou é fiel e é poderoso.
façamos a nossa parte. Se tivermos que ser envergonhados, tudo bem. Se tiverem que zombar de nós, tudo bem. Afinal de contas, zombaram do nosso mestre, cuspiram nele, mataram ele. E é por isso que irmãos nossos são mortos até hoje. Porque o que fizeram com o mestre, pode ser que faça conosco também. Mas pode ser também que Deus te dê uma palavra de poder, movida pelo Espírito Santo. E você tire pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Que saiamos daqui hoje com essas verdades. Ainda é dia. Tem que ser agora. Porque se eu morrer hoje ou amanhã, ou se Cristo voltar, já era. Não vai dar para chegar perto dele e falar assim, o senhor voltou cedo demais. Faltava 10 anos de INSS para eu aposentar. E aí eu ia fazer. Não vai dar. Ainda é dia. Não vai dar para falar, se eu não tivesse ficado enfermo, se eu não tivesse morrido, era agora que eu ia fazer. Não vai dar também para dar essa desculpa. Então estamos envolvidos numa missão. Reorganize as suas prioridades. Todos os dias, lembre-se e fale com os seus filhos. Quem é Deus? Quem nós servimos? O que você está indo fazer? Meu filho vai numa van para a escola que ele estuda numa outra cidade. 20 quilômetros só. A van tem 15 crianças que não são cristãs. Vocês não imaginam o que o meu filho ouve. E todos os dias eu tenho 2 conversas com ele. Quando ele vai para a van e quando ele volta da van. Eu mando ele lendo a Bíblia, mando ele compartilhar a Bíblia. Eu oro por ele, para que aquelas coisas que ele ouça não penetrem na sua mente, no seu coração. E eu oro por aquelas crianças também. Então, ou seja, tudo deve ser uma oportunidade. Em tudo devemos ter Deus em primeiro lugar. Temos que fazer agora. Deus está precisando de você, do seu talento, do seu dom espiritual, da sua força de trabalho. Não é porque a igreja é boa, tem bons pastores, bons líderes, que Deus não precisa de você. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. Fala para Deus que você quer fazer alguma coisa, você vai ver que rapidinho Ele vai te arrumar uma vaga nessa seara. Rapidinho. O que nós não podemos é falar, nossa, a igreja é muito boa. Tem um monte de pastores, tem um monte de líder. Eu só preciso ficar sentado. Não. Bom seria é que você ficasse em pé e a igreja estivesse cheia de visitantes. O bom seria. E a noite vem e vai nos pegar de surpresa. Quando em fevereiro de 2011, eu estava indo para uma consulta no otorrino, porque o diagnóstico era, você já lavou o ouvido? Não, nunca lavei. Ah, então aí deve ter cera demais, é só isso. Lá vou eu só tirar a cera do ouvido. E descubro que eu tenho um tumor no cérebro. E a noite chegou. Ainda bem que Deus mais uma vez clareou o dia para mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que essa igreja, que é celeiros de bons cristãos, seja referência também no trabalho da seara. E que o Senhor os abençoe. E que a luz de Cristo brilhe sobre esta igreja. E como diz a palavra do Senhor, que seja feito aqui e seja feita nos confins da terra. E assim como Paulo redigiu boas palavras de muitas das suas igrejas, assim como Jesus em Apocalipse redigiu elogio a 2 de suas igrejas, o meu desejo e minha oração
é que no dia oportuno que o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele venha elogiar a IBSU. Não porque aqui tinha bons cristãos, mas porque aqui a palavra era pregada, a palavra era obedecida e a palavra era vivida. E que o Senhor nos abençoe.